E o programa Bem Viver dessa semana tem o prazer de receber Lauana Cancian, médica otorrinolaringologista, formada pela Universidade de São José do Rio Preto, há 4 anos atua em nossa cidade. Lauana, muito prazer em receber nosso programa. Eu é que agradeço. Doutora Lauana, no que o otorrinolaringologista atua? O otorrinolaringologista é o especialista que trata das doenças de ouvido, nariz e garganta, tanto de adultos quanto de crianças. Né? É uma área que a princípio parece ser bem específica, mas ele abrange várias doenças relacionadas a essa área. As otites, no caso dos ouvidos, no caso da região nasal, as obstruções nasais, os desvios de septos, as sinusites, dores de garganta, malformações laríngeas, problemas vocais. E hoje em dia tem 2 áreas que a otorrinolaringologia também foca, que é a questão do sono, da medicina do sono, ronco e apneia noturna, e também da cirurgia plástica da face. É as 2 áreas que está atuando mais. Que está bastante em voga hoje em dia, a otorrinolaringologia moderna. Agora no verão, com bastante piscina, né? A criançada tem bastante otite. Tem diferença de uma otite para outra ou é sempre a mesma? Sim, tem diferença. Essa época do ano é muito comum a otite externa. A otite externa também é dita como a otite do nadador. O que é essa otite? A otite é a inflamação que acomete da membrana timpânica para fora, região de pele e conduto auditivo, né, por causa da umidade que fica no conduto. É muito comum nessa época do ano por causa da piscina, mergulho das crianças, enfim. E existe um outro tipo de otite que é a otite média aguda, que é aquela que ocorre da membrana do tímpano para dentro da orelha média. Essa está relacionada a problemas nasais também, ou um caso de gripe, antecede, né, um caso de gripe, um caso de rinite, que leva um problema na tuba auditiva, fazendo com que acumule secreção dentro dessa orelha média e predispõe então à infecção. Essa também pode acontecer agora no verão, mas é mais comum na época de inverno, de mudança de temperatura. Qual o tratamento da otite? O tratamento é clínico, né? Clínico com antibióticos, dependendo de cada caso, cuidados para não se molhar o ouvido, né, o uso de tampões nasais, secar bem esse ouvido, não usar cotonetes, né, no caso das otites externas, é clínico. Tratamento clínico. Clínico. A gente às vezes ouve as vovó falando quando tá com coceirinha no ouvido, ou quando tá com dorzinha, pingar 2 gotinhas de azeite. Tudo que a avó diz isso. Isso não se deve fazer. Na verdade, antigamente se fazia muito isso, mas não era nem pelo azeite, era por esquentavam o azeite e colocavam no ouvido. Exatamente. É por causa do contato com o quente que faz com que alivie a dor. Né? A gente não recomenda isso de hipótese alguma. A gente orienta que se tiver dor, vai tomar a medicação conforme a orientação do especialista, mas uma compressinha quente ajuda a aliviar a dor, sim. E o tratamento é rápido? Toma um antibiótico? Quantos dias? Vai uns 10 dias de tratamento, mais ou menos, e todo aquele cuidado para não ir para a piscina e cuidado para não molhar o ouvido até na hora do banho. A otite não passa de uma pessoa para outra? Não passa. Né? O que pode passar, no caso, é aquela gripe, aquele resfriado que predispõe o paciente a ter uma otite. Mas a Isso otite sim. em si não... Não, a otite em si não. E a sinusite? Quais os sintomas da sinusite? Tá. A sinusite é uma inflamação dos seios da face, né? Também é antecedida por uma gripe ou um resfriado, geralmente. Né? E são aqueles casos que o paciente tem que melhorar em torno de 5, 7 dias, começou com uma gripe. Não melhorou e que está piorando, por exemplo, era uma coriza branca, começou com uma rinorreia, começou com secreção amarelada, não tinha tosse, começou a ter uma tosse mais encatarrada, não tinha dor de cabeça, começou a ter dor de cabeça, não tinha febre, começou a evoluir com febre, aí a gente começa a pensar num quadro sinusal, que é uma infecção, né, dentro dos seios da face. Qual o tratamento da sinusite? É sempre o mesmo, anti-inflamatório? Existem 2 tipos de tratamento. No caso da sinusite aguda, o tratamento é clínico, né, também, antibióticos, anti-inflamatórios, descongestionantes. E tem os pacientes que fazem uma sinusite crônica,
que são aqueles que têm sintomas mais do que 3 meses seguidos ao ano. Muitas vezes, nesses casos, é cirúrgico. Bebezinho pode sofrer de sinusite ou não? É difícil. Por quê? Para que o paciente tenha sinusite, ele tem que ter os seios da face bem formados. Então, bebezinho, logo que nasce, não tem os seios da face bem formados. Tem um pouquinho do seio maxilar, querendo formar o etimoide, né? Então, o que o bebê mais tem é infecção de via aérea alta, obstrução nasal mesmo, né? Mas a sinusite em si, não. Que idade a criança pode começar a sofrer de sinusite? 5, 6 anos, que começa mesmo o desenvolvimento e a aeração desses seios da face. As crianças, às Tem vezes... crianças, claro, com mais novas que também tem, mas o normal é em torno de 5, 6 anos que começa o A gente às desenvolvimento. vezes escuta as crianças dizer, mãe, tô com dor de cabeça, né? E na verdade não é dor de cabeça, porque depois quando eles começam a falar melhor, eles começam, dói aqui, desce aqui, né? Isso mesmo. Pode ser e a essa própria sinusite. rinite, que é muito comum, né? Também pode dar dor de cabeça. Não é só sinusite. Dor de cabeça não é sinônimo de sinusite. Existem outras doenças que também podem estar relacionadas. Quais essas doenças? Uma enxaqueca, né? Alguns pacientes confundem. A própria rinite alérgica, problemas de ATM, de articulação temporomandibular, pacientes que têm bruxismo, desgastes dentários, sobrecarrega essa articulação, começa a desenvolver dores de cabeça, né? E não necessariamente que seja uma sinusite. Vamos para um rápido intervalo comercial e já voltamos com a doutora Lauana Cancian. Neste segundo bloco, vamos conversar com a doutora Lauana sobre uma doença também que a gente ouve muito falar, principalmente na primavera, que é a rinite alérgica. Doutora, nos explica um pouquinho. A rinite, ela é uma inflamação nasal. Existem 2 tipos de rinite. A rinite alérgica, que é causada, né, pelo ácaro, pelo pólen, pelo pó, por pelos de animais. E tem a rinite inflamatória, que é aquela desencadeada após um episódio viral. Um resfriado ou uma própria gripe, né? A rinite alérgica também pode ser sazonal, ou seja, dependendo da época do ano, por isso que tem alguns pacientes que têm a rinite mais na primavera, em função do pólen, da floração, e tem aquela rinite perene, que é a rinite que o paciente tem o ano inteiro, né? Geralmente, o fator desencadeador da rinite está dentro de casa, né? O fator agressor, aquele alérgeno, no caso, que entra em contato com a mucosa do nariz e desencadeia o processo inflamatório. Então, a gente sempre orienta os pacientes que, para tratar a rinite, é com medicação, mas também é com medida ambiental. Cuidados com carpete, com cortina, pelos de animais, cachorro, gato. A casa tem que ser bem arejada, sempre que possível colocar um colchão no sol, que o sol é a única coisa que mata ácaro, né? Tem que ter todo esse envolvimento da família junto para que a gente consiga tratar melhor os sintomas da rinite. E a rinite alérgica pelo pólen. A gente vê as pessoas às vezes na rua com os olhos inchados, nariz, não tem o que fazer nessa época do ano. Tem paciente que vai ter a crise na época da primavera. O que a gente já sabe que na época da primavera tem mais sintomas. Aí a gente vai tratar aquele caso. Mas nós moramos numa região que tem bastante flor, tem bastante pólen, é uma região agrícola também, né? Isso é uma coisa que a gente não tem como evitar, mas tem como tratar. Doutora Lauana, a gente sabe que alguns otorrinos atuam na parte da estética facial, né? E cirurgia de face. Tu atua? Sim. Eu tive a sorte de ter a minha formação lá em São José do Rio Preto, desde a minha residência, com um dos pioneiros, que foi o Dr. José Vitor Maliglia, dentro da otorrinolaringologia em cirurgia plástica de face. E, posteriormente, a pós-graduação com o Dr. Jurado, que foi feita em medicina estética e cirurgia plástica de face. Então, assim, além da parte funcional do nariz, por exemplo, se tratando em cirurgia plástica nasal, que é os desvios de septos, hipertrofias de cornetas, polipose nasal, as poliposes nasais, concomitante, a gente pode fazer a cirurgia plástica, né? O
paciente sai bonito e respirando. Além de outras cirurgias, que é as orelhas de abano, as cirurgias de pálpebra e todo o cuidado com a pele em si. Nos fala um pouquinho então da pele. Isso. O que tu atua na pele da pessoa? Isso. Dentro dessa parte de estética facial, eu trabalho com toda essa parte de rejuvenescimento. Então, cuidados com a pele, né? Melhorar a qualidade da pele, o viço da pele, que isso a gente pode atuar com peelings, com tratamento cosmético, com cremes, com o uso de toxina botulínica, preenchimentos, amenizar aquelas linhas de expressão, né? Que é de uma forma não cirúrgica, vamos dizer assim, e que fica tão bonito quanto. Com que idade a pessoa pode começar a cuidar da pele? Não tem idade. Isso a gente sempre deve cuidar. Protetor solar é fundamental, desde sempre, né, para que não se forme manchas no rosto, e cuidar também o envelhecimento precoce que o sol em si causa. Doutora Lauana, e as crianças? No consultório, quais os casos clínicos mais comuns encontrados com as crianças? É muito comum a gente encontrar a criança respiradora bucal, né? Ou a gente não pode deixar acontecer isso, a gente tem que tratar cedo essas crianças. A criança respiradora bucal começa a ter várias alterações. Alteração dentária, alteração de oclusão, tem um pouco de desenvolvimento da maxila, então são aquelas criancinhas que têm a face alongada, cheia de olheira, com o lábiozinho invertido, por ficar respirando de boca aberta. As causas dessa respiração bucal é que a gente tem que encontrar. Geralmente as mais comuns são as causas obstrutivas, que é uma hipertrofia de amígdala ou uma hipertrofia de adenoide, né? Tirando as causas obstrutivas, a gente pensa também nos problemas nasais, algum desvio de septo, alguma hipertrofia de corneto, até a rinite alérgica pode levar a obstrução nasal em criança e fazer com que ela respire pela boca. E isso a gente tem que fazer o diagnóstico precoce e tratar precocemente também. Doutora Lauana, com que idade a mãe começa a observar que a criança tem esse problema? Precocemente, né? Desde 1, 2 aninhos, as mães começam a notar que a criança tem dificuldade para respirar pelo nariz, ou então é aquela criança que faz infecção de via aérea alta, né? Obstrução nasal, sinusites, otites, rinites de repetição, dores de garganta de repetição, e acaba prejudicando a qualidade de vida dessa criança. Né? São aquelas crianças que dormem mal, a criança que ronca, a criança que baba o travesseiro, aquela criança que tem um sono agitado, que fica se mexendo na cama a todo momento, que tem a apneia, que é o parar de respirar quando está dormindo, que muitas vezes as mães descrevem isso como um engasgo, mas na verdade é a criança que está sofrendo para respirar. Popularmente, é a criança que dorme com a boquinha aberta. É o respirador bucal. Dorme de boca aberta, baba o travesseiro. Essa criança tem que observar melhor. Não é normal. Não, o normal é respirar pelo nariz. Doutora, e as mães que estão nos assistindo agora e notaram que os filhos realmente sofrem desse problema, o que elas devem fazer imediatamente? Essa criança deve ser avaliada. Né? Tem que fazer uma anamnese, conversar com essa mãe a respeito disso, examinar bem essa criança, para a gente tentar achar a causa dessa respiração ruim. Como eu já te falei, as causas obstrutivas, hipertrofia de adenoide, hipertrofia de amígdala, ou então causas nasais, desvios de septo, hipertrofia de corneto, né? Fazer esse diagnóstico para que a gente possa tratar essa criança da melhor maneira possível. Na verdade, a criança respirador bucal é um efeito secundário. Isso aí. Tem um efeito primário que tem que ser descoberto. Que é a causa, né? Que a gente tem que achar. Vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos conversando com a doutora Lauana Cancian. E neste último bloco do programa Bem Viver, vamos conversar com a doutora sobre a apneia do sono. A gente conversou no intervalo sobre esse problema e geralmente quem sofre da apneia diz que não tem apneia de jeito nenhum. O que é a apneia do sono? Isso é bem comum. A apneia do sono é o parar de respirar por pelo menos 10 segundos. Né? Tem aquele paciente que só ronca, que tem o ronco primário, o ronco por si só atrapalha quem está do lado, e tem o ronco com apneia, que é o parar de respirar. Isso é um problema para o paciente.
A gente sabe hoje, dentro da medicina do sono, que todo o nosso metabolismo e as nossas atividades do dia a dia, para que sejam feitas de uma maneira adequada, com prazer, né, com atenção, com objetividade, a gente tem que ter uma noite de sono bem dormida, uma noite de sono reparadora. E tem muitos pacientes que têm o ronco e a apneia, que acordam várias vezes à noite, tem vários microdespertares e que não tem essa noite de sono. Aí qual é o problema? Aquele momento que o paciente tem a apneia, que para de respirar quando está dormindo, o coração trabalha muito, o pulmão trabalha muito para manter a oxigenação. Então chega um ponto que esse paciente não tinha pressão alta e começa a desenvolver, ou então já tem uma pressão alta de base, só que é aquela descontrolada, que toma várias medicações e não melhora, ou então começa a desenvolver diabetes, arritmia cardíaca, e hoje em dia a gente sabe que está relacionado ao sono, a uma noite de sono bem dormida, uma noite de sono reparadora. Então isso também tem que ser feito o diagnóstico, né? As causas para essa apneia: existem as causas obstrutivas, que cabe ao otorrino fazer o diagnóstico, que nem a gente já conversou antes, relacionadas ao nariz, ou então uma amígdala grande, uma redundância de palato. Palato é aquela região posterior da garganta, lá onde é que tem a campainha, a úvula redundante, grande. Uma via aérea óssea estreita também é causa para esse paciente ter o ronco e a apneia, e cabe ao otorrinolaringologista fazer esse diagnóstico das causas obstrutivas. O padrão ouro hoje, para a gente fazer esse diagnóstico de ronco e apneia, é através da polissonografia. A polissonografia é um exame que o paciente dorme na clínica, todo monitorado, e ele vai me dizer, né, tudo. Cinta torácica, cinta abdominal, eletroencefalo, eletrocardíaco, tem sensores nas pernas, bem especificamente, e ele vai me dizer tudo sobre essa noite do sono do paciente, se ele só ronca ou se ele junto tem essa apneia, né? E a partir disso graduar, leve, moderada, grave, para depois a gente tratar. Tem uma idade específica que pode desenvolver apneia? Não. Criança pode ter apneia. Geralmente são as causas obstrutivas, como a gente já falou. Amígdala grande, adenoide grande, hipertrofia adenoamigdaliana. Adultos também, né? Essas causas que a gente acabou de falar. Mas não tem uma idade específica, não. A gente, quando vê a pessoa com apneia dormindo, a sensação que a gente tem é que parou de respirar e não vai mais voltar, né? É bem assim. Tem alguma relação com algum problema cardíaco? A pessoa pode morrer dormindo com essa apneia ou não? Pode. Tem pacientes que têm apneia grave, que são aqueles pacientes que têm um índice de apneia, índice de eventos respiratórios, mais do que 30 por hora. Tem paciente que chega a 70 eventos por hora, 100 eventos por hora, que pode estar relacionado à morte súbita. São aquele paciente que morre dormindo. E tão grave é o quadro de apneia que tem esse paciente. É interessante, né? Porque geralmente bastante pessoas têm apneia e não sabem. E não né? sabe. Doutora Lauane, o tratamento para apneia de sono é um tratamento complicado ou é um tratamento fácil de fazer? Tá. O tratamento, a gente se baseia no que a polissonografia está nos falando, né? Se essa apneia é obstrutiva, se essa apneia é de origem central. E o tratamento se baseia desde medidas caseiras, por exemplo, não fazer uma dieta copiosa à noite, fazer uma janta mais leve, evitar bebidas de álcool, não dormir de barriga para cima, dormir em decúbito lateral, virado, né? Não fumar. O quarto tem que ser adequado, tem que ter um ambiente adequado para esse paciente dormir, escuro, silêncio, né? Até tratamento cirúrgico, que aí engloba vários. Cirúrgico amígdalas, a úvulo-palato-faringoplastia, que é a cirurgia do ronco, que a gente trabalha toda a região da faringe, da parede posterior da nossa garganta, tratamento cirúrgico nasal, até tratamento ósseo, né, que são os avanços maxilomandibulares, no qual avança toda a estrutura óssea para frente, fazendo com que abra a via aérea e esse paciente melhore. E nos casos não cirúrgicos, também nós temos os CPAPs,
que é uma máscara nasal, que o paciente dorme com ela, né? E ela é um coxim pneumático, ela causa uma abertura das vias aéreas, fazendo com que o paciente durma melhor e melhore sua qualidade de vida. E os tratamentos mais simples, até aparelhos intraorais, que são os retentores de língua, que abaixam um pouquinho a língua ou avançam um pouquinho a mandíbula, fazendo com que melhore também a respiração. A respiração. E o ronco? Quem ronca tem algum problema? Tem, né? O ronco não é normal. Não, é que sempre o ronco, é que nem eu te falei, o ronco atrapalha quem tá do lado. Ninguém gostaria de dormir com alguém roncando. Na verdade, quem ronca, dorme, né? Exatamente. Quem não ronca, nunca tá roncando, né? E tem tratamento, e o tratamento se baseia também nesses que eu já te falei. Depende do diagnóstico, né? Se tem somente o ronco, se tem ronco junto com a apneia, e se é um ronco leve, moderado, grave, mas é baseado nesses que a gente já conversou. Doutora Lauana, muito obrigada pela tua presença aqui no nosso programa Bem Viver. Até a próxima. Eu é que agradeço a oportunidade. Muito obrigada. O programa Bem Viver volta na próxima semana. Eu espero você.